sou Neide Lopes de Souza e, como membro da mantenedora do Centro Universitário de Paulínia, Unifacp, eu quero saudar a todos os participantes dessa Semana Jurídica e, em especial, o Dr. Guilherme Melo, que é o secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura de Paulínia, bem como o Dr. Dauro de Oliveira Machado, presidente da OAB de Paulínia. Nessa oportunidade, também como pró-reitora de graduação da Unifacp, eu quero aclamar e agradecer a todos que, com carinho, se dedicaram à organização deste evento. Também manifesto aqui a minha alegria em receber todos os participantes, na certeza de que farão reflexões importantes e proveitosas a respeito dos temas que serão aqui abordados. Muito obrigada. Olá, queridos alunos de Paulínia, que prazer enorme estar aqui com vocês. Estamos, então, trabalhando pela Semana Jurídica do município de Paulínia. Que evento maravilhoso, que iniciativa maravilhosa. Fico muito satisfeita, de verdade, em poder fazer parte desse grupo de debates tão importantes como o tema escolhido, direito e pandemia. Hoje, eu tenho a honra de estar com vocês trabalhando a questão da violência doméstica e a pandemia. Mas, antes de mais nada, eu queria muito agradecer aos organizadores do evento, Dr. Guilherme Melo Graça, secretário jurídico do município, Dr. Roberto Daer, que é coordenador do curso de Direito da faculdade, e Dr. Dauro Machado, que é presidente da OAB, da subseção. Fico muito, muito satisfeita com a importância da escolha temática. A questão da pandemia nos absorveu como um todo, né, no direito, e sentimos, então, impactos em todas as áreas. É muito importante o debate, muito importante, fundamental, trazermos à tona esses tipos de discussões. Nos engrandecem, parar e pensar em algumas questões, principalmente quando tem tamanha relevância. Eu sou Simone Seghese, eu sou advogada, sou professora universitária, trabalho com o direito de questão de gênero há muitos anos, sou presidente da Comissão da Mulher da 8ª Subseção e sou presidente também de um projeto social ligado à mulher há mais de 10 anos, por mais de 10 anos atuando em Campinas e região, trazendo essa múltipla necessidade da mulher ao longo da história, né, ao longo da vida, para se inserir aí com igualdade de condições com os homens. Eu vou me colocar à disposição de vocês, para quem tiver interesse no tema, fazerem contato, fiquem à vontade, porque hoje nós vamos tratar dessa questão da violência contra a mulher durante esse período de pandemia. Então, eu trouxe para vocês alguns estudos que desenvolveram essa temática, estudos de pesquisa sobre realmente se houve alteração, se houve uma majoração desse tipo de delito, desse tipo de crime durante o estado pandêmico, né? Eu quero trazer para vocês algumas observações, mas a primeira delas é que aí no slide que eu disponibilizo tem o meu contato. Esse contato é um contato direto comigo, com a minha gerente, inclusive, do escritório, e nós podemos, em pouco tempo, dar retorno para vocês, inclusive disponibilizar outras pesquisas, outros materiais que têm sido trabalhados nesse mesmo sentido.
Bom, primeiramente a gente precisa enquadrar o que é violência contra a mulher. Violência contra a mulher é uma espécie qualificada de violência. A violência contra pessoas, ela tem sido extremamente fomentada por nós, seres humanos. Nós somos pessoas violentas, essencialmente, né? Como que é essa violência que nos compõe? Então, nós somos pessoas que nos relacionamos de forma violenta e não adequadamente, porque a violência, principalmente agora, nos momentos atuais, até lá na época da pedra, poderia ser uma solução, mas não mais. Então, a gente precisa começar a questionar a violência que existe dentro de nós. Nós, seres humanos, brigamos no trânsito, brigamos no futebol, brigamos por conta de diversas situações e que poderíamos não. Por quê? Porque não é mais questão de vida ou morte, não é mais questão de salvação. E essa violência acaba por ser expandida para todas as áreas da nossa vida. Então, nós somos mais briguentos em todos os outros ambientes, que não tem mais necessidade de sermos. Agora, imaginem, se nós temos um relacionamento de violência num ambiente aberto, onde nós podemos, de alguma forma, extravasar a nossa violência através do esporte, através da arte, como dizem muitos psicanalistas, que uma das formas de eliminação da violência é através da arte, da música, poesia. Mas no meu caso, por exemplo, eu extravaso toda a minha energia, que poderia ser uma energia agressiva, na atividade física, no esporte. Nós perdemos essa possibilidade agora durante o estado pandêmico. Então, ficou muito restrito nosso deslocamento para uma forma qualquer de extravasamento dessa energia. Quando a gente está falando de uma energia de agressividade, não necessariamente a gente está falando de um crime, certo? Nós, como seres humanos, somos compostos de uma energia agressiva. Mas essa energia agressiva, ela pode ser direcionada, ela pode ser bem direcionada. Ela pode ser direcionada para nos capacitar numa atividade física, na nossa profissão, no nosso relacionamento. Essa agressividade boa, essa energia de poder, ela pode ser canalizada de uma forma positiva. Hoje nós não vamos falar da energia positiva, hoje nós vamos falar da energia de violência que causa dor, que causa crime. Então, nós vamos falar hoje da violência contra a mulher. Foi amparada desde 2006 pela Lei Maria da Penha. E aí ela abarca todo tipo de violência, né? Como está aí no slide de vocês, ela foi considerada uma ação ou omissão baseada no gênero, por conta de ser mulher. Vai causar morte, lesão, sofrimento físico, vai causar violência sexual, psicológica, dano moral e patrimonial também. Tudo está protegido pela Maria da Penha, pela Lei Maria da Penha, certo? E aí, meus queridos, eu gostaria que vocês pensassem qual é o estado atual das coisas. Imaginem, no começo do mês de março, nós entramos em estado pandêmico e todas as pessoas foram induzidas a se manterem restritas em casa, com pouco deslocamento. Então, todos os nossos contatos sociais, nossos contatos de trabalho, nossas formas de extravasamento foram barradas por ordem do Estado e por necessidade mesmo de proteção da população, certo? O Covid-19, ele veio com a condição de que o vírus seria travado se nós evitássemos contato. Então, o isolamento familiar, ele foi uma necessidade obrigatória para que atravessássemos esse momento de pandemia.
é um estado de proteção da saúde. Mas esse isolamento social, ele causou diversos tipos de efeitos colaterais. Imaginem que nós saíamos durante a semana para jogar um futebol, para conversar com amigos em um churrasquinho, e isso extravasaria ou extravasa agora, que a gente já está num estado mais livre, a nossa energia de agressividade, porque a gente tinha aí essa possibilidade do contato humano facilitar. Agora, imagine, quem já está com essa energia de agressividade descontrolada, a pessoa que está doente, porque a pessoa que extrapola a agressividade de modo criminoso é uma pessoa doente. Essa pessoa precisa de tratamento ou das penas da lei, ou prisão ou tratamento. Essa pessoa que está extravasando essa energia e ela não tem como extravasar de forma positiva, numa arte, num contato com um amigo, num contato com um profissional da psicologia, por exemplo, médicos, essa pessoa voltava para casa mais leve quando ela tinha a possibilidade de extravasamento. Mas durante a pandemia, essa possibilidade foi cortada. E aí o que aconteceu no caso das pessoas que já tinham essa agressividade descontrolada, descompassada, já tinham um organismo doente. Essas pessoas voltavam para cá, estavam em casa, mantinham-se em casa e como que uma panela de pressão, sempre ativa. Meus queridos, é importante que a gente pense que o domicílio, nosso domicílio, a nossa casa, a nossa morada, ela é como que um setor protegido do mundo. Nós nos sentimos absolutamente seguros dentro das nossas casas. Então, nós entramos em casa e trancamos a casa e nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos protegidos. Quase que todos nós, mas não todos. Por quê? Porque muitos crimes são praticados exatamente no domicílio, tá? Então, a gente precisa entender o que aconteceu com a mulher que já era vítima de violência, como aconteceu também com menores, com idosos, que já eram vítimas de violência, e com o encerramento da possibilidade de deslocamento, ficaram presos sem poder sair durante o estado pandêmico. Os canais, obviamente, continuaram ativos, né? E aí, mês após mês, as estatísticas começaram a demonstrar uma redução desses crimes contra a mulher. Em diversos estados, nós já vamos passar aí os slides sobre essa quantificação, indicando que a mulher aparentemente não estava sofrendo nenhum ônus durante o estado pandêmico. Então, em muitos estados, inclusive no estado de São Paulo, a estatística demonstrou que houve uma redução dos casos. As delegacias começaram a ficar mais vazias, principalmente nos meses de março a maio. Só que as pesquisas nos disseram que o problema era a possibilidade de deslocamento, a impossibilidade de deslocamento. Como a agredida faria para pedir socorro num estado em que ela estava sem condição financeira, até para se deslocar, para pegar o ônibus, estava com restrição limitada e estava em poder do agressor, porque o agressor estava o tempo todo restrito no ambiente, no mesmo ambiente. Então, as estatísticas dos meses de março a maio caíram e foi diagnosticado a partir desses estudos que não foi porque não teve violência, ao contrário, a violência contra a mulher aumentou, mas elas não foram reportadas às autoridades. A única
o único tipo de violência que continua a ser reportado é a violência letal, né? Por quê? Porque não havia como não ser. E aí, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele apurou, e ele tem apurado, feito um belíssimo trabalho pelo Brasil, pela vitimização em geral sobre a violência, mas especificamente pela vitimização da mulher, e levantou dados aí de segurança pública, mostrando, então, como que é difícil, como foi difícil, como ainda está sendo difícil, que a mulher pedisse ajuda, né? Pedisse apoio, quer seja de um parente, de um amigo ou dos organismos aí que nos garantem a segurança 24 horas, viu, pessoal? 24 horas nós temos apoio, mas a impossibilidade de fazê-lo, né? Por quê? Porque o algoz, o agressor estava ali, no mesmo ambiente, o tempo todo. Eu não sei se vocês acompanharam, mas tiveram vários projetos, a Natura, o Magazine Luiza, inclusive, empresas muito conceituadas e que fizeram um trabalho de grande valor para tentar fazer com que a mulher, através de um aplicativo, conseguisse fazer o pedido de socorro. E que aquela violência não culminasse, então, na violência letal, no feminicídio, que, infelizmente, acabaram acontecendo em números bastante expressivos, apesar de todo o sistema, o aparato de apoio. Vejam aqui, olha, alguns dados que eu coletei do Fórum sobre a Violência, exatamente nesse período, março a maio. Então, vejam, todos os meses, comparando março de 2019 com 2020 e assim por diante. Se vocês observarem aí as variações, ao longo desses meses, no quesito lesão corporal dolosa, houve uma queda em quase todos, nas estatísticas, né? Nas estatísticas. Então, é muito assustador saber que a mulher... Olhem os estados aí, alguns estados do nosso país têm estatísticas assustadoras, preocupantes. Mas, ainda assim, elas foram infinitamente menos reportadas do que no ano anterior. Vejam no caso do feminicídio, que é um crime que não dá para você ocultar, ele teve mais ou menos a manutenção ou até crescimento em alguns estados, mas em quase todos os estados houve um aumento, em quase todos os estados. Essa é a tela do feminicídio acompanhando de março a maio, tá? Em maio, a partir de maio, as coisas começaram a voltar ao normal, aos números normais. Vejam o caso de estupro, estupro de mulher adulta ou de vulnerável. Vejam, crianças ou pessoas incapazes. Tivemos aí um aumento significativo, apesar da impossibilidade do pedido de ajuda. Vejam que quando a gente fala desse aumento de reporte, por exemplo, no estado do Maranhão, nós tivemos 372% de aumento. Nós tivemos esse aumento de reporte, pessoal, apesar da falta da possibilidade de reporte, porque o crime de estupro, ou de adulto ou de vulnerável, ele é um crime que acaba desencadeando na necessidade do acompanhamento médico. E, às vezes, por vias médicas, é que ficou-se possível apurar aí a extensão desse crime, que muitas vezes, na lesão corporal, que também é necessário acompanhamento médico, também, às vezes, a mulher tenta se socorrer sozinha, né? Então, imaginem, a mulher, como que ela faz a denúncia normalmente? Normalmente, a mulher, ela faz denúncia com apoio dos amigos, né? Um vizinho, um amigo, né? Agora, durante a quarentena, convivendo o tempo todo com o agressor,
sem a possibilidade de um ou outro momento de escapar daquela tensão para reportar aquilo, trouxe, então, essa dificuldade, essa impossibilidade. Além disso, meus queridos, vocês sabem que normalmente o agressor, ele ainda opta por suspender a ajuda financeira. E essa mulher que está impossibilitada de sair de casa para trabalhar, ela fica mais dependente, mais submetida àquela situação. Então, a ausência dos amigos, a dificuldade de se comunicar, porque a primeira providência do agressor é tirar o celular, por exemplo, a falta de contato com os parentes por conta do isolamento, fez com que essa mulher ficasse completamente à mercê. Imagine no crime de estupro, se a vítima do estupro está o tempo todo junto com o agressor, como acontece muito no caso de estupro de vulnerável, quando os agressores, na grande maioria dos crimes, eles são conhecidos, parentes próximos ou até os próprios pais. Como então fazer a denúncia? Nós temos aí, durante todo o período, nunca foi encerrado a forma de pedir ajuda. O Disque 180 e o Disque 190 funcionam 24 horas por dia. As delegacias mantiveram-se abertas. Então, a denúncia, ela pode ser feita por qualquer pessoa. Ela pode ser feita independentemente de você ser a vítima. A denúncia pode ser expandida. O denunciante pode se pronunciar em benefício da vítima, quer seja uma mulher, quer seja uma criança, certo? Então, um dos instrumentos que mais funcionam de apoio era esse apoio familiar e dos amigos, né? Amigos confiáveis e familiares confiáveis. Nós temos muitos centros de apoio, nós temos uma estrutura do governo federal e estadual amparando, mas nós temos também muitas estruturas de apoio não governamentais, organismos de proteção à mulher, como esses que estão na tela, por exemplo, são centros especializados, tanto públicos quanto privados, que dão assistência. É importante que nós tenhamos uma cartilha de contatos possíveis logo à mão, quando a gente pensa num determinado município. Então, aqui no município de Piracicaba, por exemplo, o Projeto Heróica já fez uma cartilha que expôs aí nas mídias, com os telefones de contato, de acesso de várias organizações de proteção à mulher, tá? Temos, pelo poder público, nós temos as casas-abrigo, temos as casas de acolhimento temporário, provisório. A mulher que não pode pagar, por exemplo, para uma contratação de profissionais do direito, advogados, tem o serviço de defensoria pública, as defensorias próprias da mulher, elas oferecem assistência, oferecem orientação, e lá nas defensorias tem esse rol de entidades associativas para a proteção da mulher. Então, a mulher que consegue se deslocar pode se dirigir até qualquer um desses organismos que eu pesquisei aqui para vocês. Mas a mulher que não consegue se deslocar, ela pode pedir para uma amiga, para um familiar, fazer essa consulta a esses órgãos. Até a delegacia da mulher, que fica aberta na maioria das cidades todos os dias, durante toda a semana. Temos juizados especiais ligados à defesa dessa mulher sujeita à violência, promotorias de justiça que trabalham com essa questão. E é muito importante também a gente entender sobre essa alteração que houve na Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, para facilitar a medida protetiva de urgência. Então, a medida protetiva de urgência, ela é concedida
a partir de uma indicação da autoridade policial, no caso delegados, se for o caso de uma delegacia comum, encaminhadas ao juízo local, que será ratificada, então, pelo juízo. E aí, a partir de 2019, teve a possibilidade das medidas de urgência, quer dizer, a retirada do agressor do domicílio do casal por ordem do delegado, onde não há juiz que possa ratificar esse pedido em 24 horas. Então, é importante que a gente entenda que houve uma evolução nesse caso de medida protetiva, mas que ainda nós temos que fomentar, estimular as vítimas a procurarem ajuda. Então, quando o procedimento, ele é bastante lento, a mulher acabava por sair da delegacia com um documento que possibilitaria a ela apenas aguardar a solução para a retirada desse agressor do ambiente doméstico. E não era imediato. Então, essa mulher tinha que voltar. Tem ainda, em muitos casos, que voltar. A gente precisa entender e informar da possibilidade dos pedidos de urgência. Por óbvio, ainda serão ratificados pelo juízo, né? Mas imaginemos numa comarca em que não tenha nem delegado, numa pequena cidade que não tenha delegado nomeado, ao próprio poder policial, o policial que faça o atendimento, pode recomendar a medida protetiva de urgência, que será ratificada pelo juiz da comarca vizinha, por exemplo, né, para fazer realmente com que aquela medida, com que aquela ordem seja convertida em definitiva. Mas é importante que as pessoas entendam as dificuldades. E nós todos, como relacionamentos de apoio, instrumentos de apoio, nós já saibamos identificar que, nesse momento, as coisas se complicaram. Então, nós temos que ter nossos ouvidos mais atentos. Nós temos que nos posicionar de forma a identificar quando há alguma coisa errada com aquela pessoa. Muitas vezes ela não vai poder falar, ela não vai poder expressamente se manifestar, mas através de algumas dicas, a gente vai poder entender a gravidade pela qual essa mulher está atravessando, certo? Então, é importante que a gente consiga ouvir além do que é possível ser dito. Nós temos que nos treinar para fugir daquele antigo adágio que dizia: não se mete em briga de casal, né? Eu tenho me metido muito em briga de casal há alguns anos e eu acredito que muitas pessoas eu tenha ajudado ao longo desse tempo, e uma grande gama de mulheres tem feito esse círculo de apoio a outras mulheres. Especialmente para pessoas que vivem relacionamentos abusivos, eu queria, brevemente, antes do encerramento, adverti-los de que os relacionamentos abusivos, eles acontecem em ciclos. Então, é até bonitinho no começo, sabe? Porque há uma briga, há uma discussão, aí há a reconciliação, e essa reconciliação é como que uma lua de mel por um período, e depois começa de novo a agressividade, a briga, aí aquela agressividade já é uma agressividade um pouco mais contundente, e aí a mulher fica chateada com aquele comportamento, mas acaba até
trazendo a culpa para si, né? Eu não precisava ter atendido o celular, eu não precisava ter respondido aquela pergunta do meu colega de trabalho, eu não precisava ter saído com essa roupa, eu não precisava ter saído sem avisar. E aí a mulher atrai a culpa para si e acaba perdoando, tentando entender que aquilo é amor, aquela forma de controle é amor, e a história é sempre a mesma, viu? Eu tenho acompanhado isso há muitos anos, a história é sempre a mesma. A próxima vez que tiver um movimento agressivo, ele será mais agressivo do que o anterior, e assim sucessivamente. Até casos que nós podemos combinar um dia aí e faremos um diálogo aberto. Eu posso contar alguns casos, claro, sempre mantendo o sigilo das pessoas envolvidas, mas nós temos casos assustadores que começaram com uma conduta classificada pela agredida como de proteção, de ciúme, de amor. Então, eu queria encerrar minha fala fazendo com que todo mundo parasse para refletir o quanto ainda esse sistema patriarcal, quanto ainda esse sistema que transformou a mulher em propriedade tem alimentado essa cadeia de agressividade, de domínio sobre a mulher. Então, eu gostaria de encerrar a minha fala dizendo que todo mundo vai ser beneficiado com a inclusão equalitária da mulher, equiparada, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente de trabalho. Todos nós saímos lucrando com uma sociedade mais igual, independentemente se a gente esteja falando da equiparação entre homens e mulheres, mas da equiparação plena entre direitos dos cidadãos em geral. Meus queridos, me estendi um pouco, mas estou muito feliz, esse tema me deixa bastante entusiasmada e eu acabo por falar demais. Me coloco à disposição de todos, por favor, quem tiver interesse, me seguir nas mídias sociais, e lá a gente sempre coloca algumas informações atualizadas sobre questões desses mesmos assuntos. Gratidão pelo convite, gratidão pela acolhida, e me coloco à disposição, então, para as dúvidas que surgirem. Até mais.